Uau! Boa tarde. Pô, pena que eu não vejo ninguém. É, bom, eu vejo esse tempo aqui correndo. É, o Nietzsche diz que a gente não leva, por mais objetivo que a gente queira ser, nada a gente leva, senão a nossa história de vida, né? E é um pouco o que eu vim contar para vocês, a minha história como psicóloga, como eu encontrei os Doutores da Alegria e o que isso me ensinou sobre saúde e sobre formação. Eu trouxe essa mala comigo. Essa mala eu coloquei nela quando minha filha tinha 3 anos de idade, hoje ela tem 18. Quando ela tinha 3 anos de idade, me convidaram na escola dela para falar o que eu fazia, né? E nessa época eu já trabalhava com os palhaços. E eu levei essa mala com vários objetos que os Doutores da Alegria usavam. E para mim, acho que foi um dos momentos mais difíceis de falar do meu trabalho. Então eu trouxe ela hoje comigo porque eu acho que ela está imantada com uma situação muito bacana que eu vivi. E eu acho que hoje a gente vai falar, vou tentar falar aqui um pouco sobre o que é imantar essas relações. Eu trabalhei vários anos no Instituto Coração como psicóloga hospitalar, fazendo a preparação de pacientes para cirurgia. Muitas coisas que a gente aprende no hospital, a gente aprende através de sinais, que não os verbais. E eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei com a morte no hospital foi um desses eventos. Era mais ou menos 3 horas da tarde, eu estava com o meu prontuário, trabalhando na unidade coronariana, eu tinha acabado de atender um paciente. E primeiro você escuta um som de um instrumento que desapita um pouco dentro daqueles pi, pi, e os passos dos profissionais correndo, a movimentação, a cortina que se abre, depois os aparelhos que entram, todo o procedimento para tentar uma reanimação, e depois você de novo escuta o silêncio, né? Um aparelho a menos, esses profissionais que voltam para os seus postos para trabalhar, fazerem anotações. E eu me lembro que aquela tarde, quando isso aconteceu, por algum motivo eu me aproximei, quis me aproximar do leito, e eu cheguei bem perto daquele paciente que tinha acabado de falecer, não era um paciente que eu estava atendendo. E quando eu fiz esse movimento de chegar perto, algo estranho aconteceu, é como se eu tivesse entrado numa outra zona do tempo. É como se eu pudesse tentar entender assim, quais seriam os próximos momentos dele, eu me conectava com a família, quem receberia a notícia, e ao mesmo tempo eu me conectava com o passado dele, quem teria sido esse homem, que coisas ele teria construído para a vida dele. Isso durou muito pouco, alguns segundos, e eu dei um passo de novo para trás, e naquele momento é como se eu tivesse novamente no mundo dos jalecos brancos, as pessoas agindo normalmente, os médicos trabalhando, as enfermeiras, mais ou menos como se nada tivesse acontecido. E isso era um pouco a minha vivência cotidiana do trabalho dentro do hospital. Tinha um fluxo de vida do qual nós, profissionais de saúde, não participávamos. Não conseguíamos, nem tínhamos sido formados na universidade para entrar em contato com esse fluxo de vida. E em 91, eu conheci o Wellington Nogueira, que é o fundador dos Doutores da Alegria, que é um trabalho que leva palhaços profissionais para os hospitais 2 vezes por semana, de maneira contínua, né? Eles têm um trabalho ininterrupto nos hospitais, com alta formação profissional para isso. E o Wellington, em 91, eu vi uma matéria na televisão, e enfim, eu acabei chegando nele, e ele me convidou para assistir o trabalho. E quando eu fui assistir o trabalho, é como se eu tivesse entrado novamente naquele lugar que eu tinha vivido com esse paciente que havia falecido, mas dessa maneira eu pude viver isso de uma maneira não esquizofrênica. É como se aquele lugar ele pudesse estar conectado com a vida do hospital, né? Eu lembro que o que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu vi o trabalho dos Doutores da Alegria foi a flexibilidade que eles tinham no contato com a criança. Eles são muito bem preparados tecnicamente, mas a técnica é invisível, né? Eles entram, se eles propõem algo e a criança não está afim daquilo, eles rapidamente se desfazem daquilo e tentam uma nova forma de se relacionar com ela. Eles se permitem estar num certo vazio no início da relação para poder construí-la.
Isso para mim era muito novo. Eu, como profissional de saúde, como psicóloga, apesar de estar ligada a áreas de humanas, quando eu entrava num quarto, tudo o que o paciente falava, eu ia colocar isso dentro de uma hipótese diagnóstica, né? Eu precisava de um esquizofrênico ou de um deprimido para poder me relacionar e construir o meu diagnóstico. E aquilo era muito novo para mim. Em 93, o Wellington me convidou para fazer parte do grupo. Na época já eram 8 artistas. E ele me convidou para fazer a parte de apoio emocional e, junto com isso, eu comecei um trabalho de pesquisa que dura até hoje. Esse trabalho tem várias fases, 2 livros publicados, uma tese de mestrado, mas rapidamente, porque eu só tenho 18 minutos, eu vou resumir um pouco o que eu coletei esses anos todos, né? Os dados convergem para algumas coisas em comum. Por exemplo, as crianças ficam mais ativas, passam a se comunicar mais com os pais e com os profissionais de saúde, aceitam melhor exames e medicamentos. As crianças que estão em hospital dia, com cirurgias de curto tempo de internação, têm os seus sinais vitais, deambular, comer, elas adquirem sinais mais rapidamente para ter alta. E, além disso, eu observei que o trabalho tem um efeito importante para os pais e para os profissionais de saúde. Os pais ficam mais confiantes no tratamento, porque eles podem ver o filho dele mais próximo do que é em casa, porque ele está brincando, né? Um jeito mais particular seu, né, de ser, e isso devolve a confiança de que o tratamento vai dar certo. Os profissionais de saúde relatam uma diminuição no estresse no dia a dia de trabalho e uma melhor autoimagem como profissional. Porque, por exemplo, se uma enfermeira está próxima ou um médico, os artistas tendem a incorporá-los na brincadeira. E, com isso, eles podem se perceber não só como aquela pessoa que está ali para dar a medicação, mas também pode brincar com a criança. Depois que eu fiz na época do meu mestrado, eu comecei a estudar a questão do humor, que eu acho que é a primeira coisa que chama a atenção do trabalho dos Doutores da Alegria. Mas muitas vezes eu ia no hospital e não necessariamente eu ria, tinham outras emoções que aconteciam, tanto comigo quanto as pessoas que viviam a experiência de ter contato com os artistas. E no meu mestrado eu me deparei com uma definição do Spinoza sobre a alegria, que eu acho que fala muito sobre o trabalho que os artistas fazem no hospital. O Spinoza diz que tudo que existe são encontros, e a capacidade da gente afetar e ser afetado por esses encontros. Se esses encontros aumentam a minha potência de ação, eu experimento a alegria. Se esses encontros diminuem a minha potência de ação, eu experimento a tristeza. Então, para o Spinoza, toda a ética deveria ser a ética da alegria, do que ele chama as paixões alegres. Diferente da moral, a gente deveria se ligar por essa ética, né? E as paixões tristes para ele seriam todos os sentimentos que estão ligados à piedade, no sentido que eu preciso ver o outro como um coitadinho, né? Ou as fortes hierarquias, onde o outro não está no mesmo nível que eu. Bom, por que palhaços? Né? Esse movimento é um movimento que cresceu muito no mundo e no Brasil. O Michael Christensen, que foi quem criou essa metodologia em 86, o que ele foi capaz de perceber, né? Que viralizou. Hoje você tem esse trabalho no mundo inteiro, fortemente na Europa. No Brasil, a gente tem mais de 1.200 grupos que fazem essa atividade. Não como fim, né, porque muitos desses grupos, as pessoas trabalham de maneira voluntária e não têm a preparação profissional para fazer isso, mas como um meio de levar alguma coisa. Então eu fico me perguntando, por quê? Por que o palhaço entra no cenário contemporâneo? O palhaço, ele tem uma máscara, né, e essa máscara é a autorização que ele tem da sociedade para funcionar de um determinado modo, né? O palhaço permite que a gente entre em contato com os nossos sentimentos, permite que coisas que normalmente não seriam ditas possam ser expressas, né?
Ele brinca com as figuras de autoridade, por exemplo, no caso dos Doutores da Alegria, eles usam um jaleco branco e se colocam como médicos, né? E brincam com essa posição, e com isso eles permitem que você possa dizer coisas que normalmente não seriam ditas, né? O palhaço abraça o erro, a ambiguidade, tudo isso são ingredientes, alimento para que ele dali possa nascer a graça, essa alegria da qual eu falei. E o que palhaço tem a ver com formação, né? Por que estou aqui estou juntando os dois temas, né? Eu diria, para mim, uma coisa muito importante que eu aprendi, se eu fosse resumir o que eu aprendi com os doutores, eu aprendi que uma série de coisas que eu nomeava no hospital, de depressão, hospitalismo, todas essas eram questões que tinham muito mais a ver com a dificuldade que nós, profissionais de saúde, tínhamos de entrar em contato com os pacientes, do que algo que efetivamente estivesse acontecendo com aquele paciente, né? E o que os Doutores da Alegria propõem, na minha opinião, é o que eu chamo de uma ética do encontro. Através do modo de ver o mundo, o palhaço nos propõe a entrar num outro tipo de encontro. E eu acho que isso que atrai tantas pessoas a brincar um pouco com essa figura. O fenômeno que acontece no Brasil é que grande parte desses 1.200 grupos são de estudantes universitários, de medicina e de outras áreas de saúde, né? E o que eu percebo trabalhando na formação com eles é que a gente tem a oportunidade de criar um outro espaço pedagógico. É um espaço pedagógico onde o corpo e os sentimentos são bases estruturantes para eu aprender alguma coisa, onde a experiência que eu vivo é a coisa mais importante a ser considerada, né? Onde o erro, a ambiguidade, a confusão são etapas do aprendizado. Um aprendizado que reconecta o aprender com a vida, com a ordem do humano. Eu acho que a gente viu isso em outras apresentações, a necessidade que isso aconteça para a gente falar de fato em conhecimento, né? Eu gostaria de ler um conto para vocês que eu trouxe. É um conto do Gonçalo Tavares, é um angolano, é um conto bem curtinho, que se chama O Casaco. O Casaco. Como acreditava que tinha um anjo protetor no seu casaco, nunca o despia. Quando o quiseram recrutar para a batalha, ele disse logo que sim, desde que pudesse combater com o casaco vestido. O casaco tem lá dentro um anjo que me protege, justificou. Claro que as hierarquias militares não aceitaram. Ninguém combate sem uniforme. O homem do casaco insistiu, mas nada feito. Não o aceitaram. Ficou em casa. Os soldados que entraram na batalha morreram todos. Eu trouxe esse conto porque eu acho que esse casaco do qual o Gonçalo fala no conto é esse lugar do sutil, do invisível, do sentimento, da individualidade, todos os lugares que, de uma maneira geral, no ensino, a gente vai colocar para fora, porque o saber ele está ligado a algo que está fora de mim, é dado de fora para dentro, né? Esse novo espaço pedagógico, essa possibilidade de vestir, de não usar só o uniforme, né, mas de poder levar consigo o seu casaco, eu acho que fala dessa possibilidade de construir uma universidade do futuro, né, onde a individualidade de vocês vai poder construir uma profissionalidade e não ao contrário. Então, o que eu queria com esse conto é desejar para vocês que vocês possam ir para as suas batalhas, quando forem solicitado que vocês usem os seus uniformes, mas que vocês possam também levar os seus casacos. Muito obrigada.